E sobre esse novo cenário das relações do Brasil e dos Estados Unidos, a gente vai continuar a conversa agora com o diplomata Roberto Abnur, ele que já foi embaixador do Brasil em Washington. Muito boa noite. E em relação também às falas de Trump e tudo, qual a análise que o senhor faz diante de tudo isso sobre a deportação? E o senhor, que já esteve presente ali como embaixador, sabe muito bem das relações entre os brasileiros que estão nos Estados Unidos e vão, às vezes, em busca de trabalho, enfim. Olha, eu vou responder primeiro essa pergunta, mas depois eu quero fazer uma divagação. Quanto à sua pergunta, eu lamento muito a brutalidade, a desumanidade com que o Trump está levando adiante o seu combate à imigração ilegal, separando pais de filhos, pai da mãe. Será uma coisa horrorosa, com cenas similares às que a gente vê no cinema, na época do nazismo na Alemanha, pessoas sendo arrancadas de casa para serem mandadas para um campo de concentração. Eu, quando embaixador em Washington, sempre que viajava para outra cidade, procurava dialogar com lideranças brasileiras do lugar. Eu tenho uma lembrança muito positiva de algo que me impressionou muito no norte de Miami. Eu encontrei uma instituição grande, muito bem equipada, com um baita edifício, salões de esporte, tratamento médico, dentário, etc. E tal, tudo organizado por um pastor evangélico. E o que ele fazia era o seguinte: quando um brasileiro batia as portas dele, ele acolhia o brasileiro e passava e dava a ele roupas, mobiliário, até um automóvel usado. Cada brasileiro que tivesse entrado e se instalado direitinho, doava esses bens a essa entidade para que ela pudesse, então, doá-los ao brasileiro que chegava lá com a roupa do corpo. Eu fiquei até emocionado. Cantamos o hino nacional, fiquei muito emocionado. Agora, se você me permite uma divagação, me preocupa muito o que o Trump está fazendo em política externa. A saída dele do Acordo de Paris sobre o clima é catastrófica. E catastrófica é também a saída da Organização Mundial de Saúde. Veja você, no caso da OMS, os Estados Unidos, como maior economia do mundo, são os que mais contribuem financeiramente. Então, a retirada desse financiamento vai inviabilizar pesquisas de vacinas, preparação para prováveis, ou talvez seguras, novas pandemias. O enfraquecimento da OMS representa também, por extensão, uma ameaça para os próprios Estados Unidos, porque uma nova pandemia pode surgir e o vírus não respeita fronteiras. Os Estados Unidos podem ser afetados e, além dessa atitude, ele vai colocar a cargo das questões de saúde um senhor Robert Kennedy Jr., que nega as realidades, é militante contra as vacinas, todas as vacinas, o que vai fazer ressurgir nos Estados Unidos muitas doenças já acabadas. E os Estados Unidos, eu temo, vão se transformar numa espécie de incubadora de doenças a se espalharem pelo continente, pelo mundo afora. É uma coisa catastrófica. Agora, você me permite uma divagação diplomática mais ampla? Posso falar? Sim, inclusive eu gostaria até de fazer uma pergunta para o senhor, que acompanhou todas essas relações, sobre o papel do Lula, porque muita gente tem falado, ele é de campo ideológico diferente do Trump e por isso seria diferente. Mas o senhor trouxe um lado muito humano também em relação aos brasileiros e outros estrangeiros que são retirados, porque as pessoas muitas vezes não saem de casa porque elas querem oportunidade ou morar nos Estados Unidos. Elas saem de casa porque não tem saneamento básico, porque não tem uma saúde de qualidade, porque não tem o básico, muitas vezes o alimento para conseguir comer. E quando vai para outro país e surge uma nova expectativa, essas pessoas estão lá para produzir também,
Mas em relação ao presidente, qual que seria a postura para ele realmente tentar intervir e dialogar com Donald Trump? Olha, não vai ser fácil ele entabular um diálogo com o Trump. O Trump disse claramente outro dia que o Brasil precisa de nós e nós não precisamos dele. As diferenças políticas e ideológicas são muito grandes e o Trump está sendo muito assertivo e até agressivo em suas ações no plano internacional. Eu me preocupo com a hipótese de que ele esnobe o governo brasileiro, não permita maior diálogo, não permita aquilo que seria o correto nessa circunstância. Apesar das diferenças políticas e ideológicas, manter relações normais de Estado a Estado. Eu temo que isso seja prejudicado pelo radicalismo dele e pelo fato de que o olhar dele para a América Latina está limitado praticamente à questão da imigração ilegal. Não vai além disso. Tá certo. Nós conversamos com Roberto Abdenur, que já foi embaixador no Brasil, em Washington, né, um diplomata experiente, que eu agradeço demais aqui a presença no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.